Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ID do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de 1.000 famílias de missionários sustentadas em 21 países. O congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos 4 cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema: unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos, que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Quero convidar vocês para abrir um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu Lucas, no capítulo de número 15, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 1 e o versículo de número 2. Os que encontraram, por bondade, queira dizer um amém. Amém. O texto diz assim: e chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu vou ler mais uma vez. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Nesta oportunidade, eu quero tecer gratidão a Deus pelo privilégio de poder servir a igreja dele mais uma vez. E nesta tão rica oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Zilmar, pela vida da sua esposa, a irmã Maria Inês, este casal que aprendemos a amar. E quero ser grato a Deus pela vida
deste casal que tem sido instrumento de Deus, não só para Camboriú, mas para muita gente em todo o Brasil. E o que me admira, conhecendo um pouquinho da história deste casal, de repente a minha admiração não é só ter mudado a página deste evento, desta festa. Não é simplesmente de repente a minha admiração pelos vários templos que o pastor Zilmar construiu e a carreira ministerial que ele tem, como presidindo igreja há muitos anos. Mas o que me encanta do ministério dele e da irmã Maria Inês é ter os seus 3 filhos envolvidos com a mesma chama e com a mesma missão de fazer o ID do Senhor Jesus. A maior grandeza de um pregador, de um pastor, é ele e sua casa entrar dentro da arca. É por isso que Noé foi um dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada, porque ele conseguiu colocar os 3 filhos, as 3 noras e toda a família dentro da arca. O que me admira no ministério de alguém é se ele e sua casa está no mesmo objetivo. E eu louvo a Deus, porque não ficou só nos filhos, não ficou só na filha, mas a neta também foi impactada pelo poder do Evangelho e se torna uma grande missionária. Então eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, pela vida da senhora, que para mim que sou desta nova geração de pastor, estou pastoreando há mais de 20 anos, mas comecei ontem. Só templo foi mais de 20 templos, né? Construídos. E a minha inspiração é de saber que o Senhor conseguiu colocar a sua casa dentro da arca. Nesta oportunidade também eu quero tecer gratidão a Deus pela vida do vice-presidente, pastor Adriano, sua esposa, irmã Roberta, que aprendemos a amar, e quero ser grato a Deus pela amizade e amabilidade. Pastor Adriano congregou em São Paulo alguns anos atrás e hoje está aqui servindo a igreja de Camboriú com muita excelência. Deus abençoe vocês. Cumprimentando também nesta noite, fazendo parte da diretoria dos Gideões, carinhosamente quero cumprimentar o pastor Carlinhos, esse servo de Deus que sempre tem nos abraçado, nos recepcionado com muito carinho. Pastor Silas, Deus continue abençoando também de uma forma toda especial. E cumprimentando esses demais amados companheiros, eu cumprimento toda a plateia e todos os nossos obreiros que militam na seara do Mestre. Deus seja louvado pela vida de cada pastor presidente, cada missionário, missionária, cada família que aqui está. Mas eu não posso deixar de expressar a minha gratidão pela vida do pastor Giovanni, sua esposa a irmã Michele, este casal que me viu pregar um dia lá no interior de Santa Catarina e me adotaram, e eu sou um pastor de igreja, mas eles falaram: não, você vai pregar nos Gideões. E eu sou grato a Deus pela amizade, pela ponte e por tudo que vocês têm feito para o meu ministério. Quero cumprimentar também pastor Abner, este santo homem, amigo, companheiro, sua esposa, que também aprendemos a amar, este casal que tem nos recepcionado aqui em Santa Catarina com muito carinho. Querida igreja, eu estou cercado de amigos, irmãos, mas para não perder muito tempo, porque a prioridade para a palavra, eu estarei mencionando o nome de alguns no decorrer da mensagem. Mas sou grato a Deus pela vida da minha esposa, irmã Michele Ribeiro, que há mais de 20 anos atrás acreditou no meu ministério. E assim nós casamos, completamos 23 anos de casado. Fomos para o campo missionário. E quantas vezes eu tentei e quis parar, mas esta mulher acreditou mais na minha chamada do que eu mesmo. E hoje eu estou aqui para louvar a Deus pela sua vida,
e por tudo que você tem feito ao meu ministério. Sou grato a Deus pela vida do pastor Jander Magalhães, este homem apaixonado por missões, mineiro da nossa terrinha, que é um apaixonado pela obra especificamente em Cuba, onde nós temos parceria, a igreja de Jaboticabal com o pastor Jander, com missionários ali em Cuba. Sou grato a Deus pela sua vida, pastor Jander, que será uma trombeta de Deus amanhã. Deus continua abençoando os nossos irmãos que me acompanham, pastor Josué, sua esposa, irmã Regina, pastor Valmir Carvalho, e pastor Zilmar, representa muito bem os Gideões do estado de São Paulo. Pastor Valmir Carvalho vai ministrar amanhã, né? Amanhã também à tarde. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa. Pastor Everaldo Sena, meu amigo de longa data, Deus abençoe você e a sua casa. Meus irmãos, quantos vieram ouvir um conselho da parte de Deus? Queira dizer um amém. Eu preciso da tua atenção, porque eu sou um pregador que prego e ensino e prego. Então eu preciso da tua atenção para você entender o que Deus quer falar conosco esta noite. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos várias porções, nós temos vários inscritos que trazem lições para nós. E no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, nós temos mais uma porção. Nós estamos diante de uma parábola. Jesus está na casa de publicanos e pecadores. Está na casa de quem? E de repente bate na porta. E quem bate na porta são os escribas e fariseus. E eles olham para Jesus e dizem: Jesus, o Senhor não está entendendo qual é o nosso prisma. Nós pregamos contra pecadores e publicanos, e agora o Senhor vem fazer um lanchinho na casa deles, o Senhor vem comer com eles, dar aula de Bíblia para eles. Nós emprestamos o púlpito da nossa sinagoga para o Senhor ensinar, e agora o Senhor vem para o meio deles. O que está acontecendo? Aí Jesus olha para os escribas e fariseus e diz: eu quero contar 3 historinhas para vocês. A primeira história é que tinha um pastor de ovelha, e um dia, na contabilidade do dia, ele viu que faltava uma ovelha, e faltando uma ovelha, ele deixa as 99 e vai à procura de uma ovelha. E quando ele encontra a ovelha, ele celebra, ele diz: eu achei a ovelha que eu tinha perdido. Aí Jesus vai contar a segunda história. Tinha uma mulher que tinha 10 moedas, e um dia ela deixou a casa dela ficar bagunçada, apagou a luz e perdeu uma moeda na bagunça que ela fez. E aí ela resolveu acender a luz, arrumar a bagunça que ela fez, e quando ela encontra a moeda que havia perdido, ela convoca amigas e vizinhas, e ela celebra, faz uma festa, porque ela diz: eu achei uma moeda que eu havia perdido. A terceira história é que tinha um pai, e este pai tinha 2 filhos, mas o mais moço deles, o mais jovem, ele pede a herança. O pai dá a herança para ele, todos conhecem a história, e ele vai embora de casa com a herança, e ele gasta toda a herança. Quando a ficha cai, ele está à beira de um chiqueiro de porcos, e aí ele lembra da sua casa, e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Quando ele chega até a presença do pai, o pai já estava esperando ele. O pai abraça, beija, manda matar um novilho gordo, faz uma festa. E quando eles estavam festejando, a Bíblia diz que o mais velho chega em casa do campo, e quando ele chega do campo, ele ouve o barulho da música e pergunta para um dos trabalhadores: o que está acontecendo? O trabalhador da casa diz: o teu pai encontrou com o teu irmão, aquele que foi embora, chegou moribundo aqui,
e deu um anel para ele, colocou sandália nos seus pés, mandou matar o novilho e estão fazendo uma festa. Aquele irmão vai até a porta do salão de festa, bate na porta, o pai vem atender ele, e quando ele começa a perguntar para o pai: pai, este teu filho gastou o teu dinheiro, pegou a tua herança, volta agora, o senhor dá festa. Eu estou aqui há tantos anos, o senhor não me dá um presente, nem um cabrito, e agora o senhor mata o novilho para festejar com ele. Aquele pai olha para o filho e diz: este teu irmão estava morto, e agora ele reviveu. Ele tinha se perdido e agora a gente encontrou ele. E era necessário a gente fazer uma festa. Quem entendeu até aqui, diga um amém. Vai facilitar. A primeira história dos escriba e fariseu não tem fim. O versículo 1 e o 2, a gente não sabe se os escribas e fariseus, eles entraram para ceiar com publicanos e pecadores, ou se voltaram para a sinagoga. Não tem fim. A gente não tem fim do versículo 1 e o versículo 2. A história do irmão do filho pródigo também não tem fim. A gente não sabe se ele entrou para dentro da festa ou se ele voltou para o campo. É o capítulo que não tem fim. Este capítulo encerra a história. Pergunta para mim: por que não tem fim? Não, animados, por que não tem fim? Porque este capítulo é a tua história, é a minha história, é eu que vou colocar final. Ou eu decido esta noite de entrar na festa, ou eu vou voltar para o campo. Ou eu celebro com o irmão meu que está sendo abençoado, ou eu volto para o campo. Mas você vai entrar para a festa hoje. Você veio entrar para a festa. Só quem entende esta palavra, levante a mão. Mas não é isso que eu vou pregar. Eu só estou pensando. Eu quero pensar com vocês. Vocês sabiam que a primeira história, a segunda história e a terceira história é uma história só? A primeira história eram 100 ovelhas. A segunda história é de 10 moedas. Pensa comigo. Ovelha é um animal, sim ou não? Apesar de ser irracional, ovelha como animal sabe que está perdido, sim ou não? Se você pegar um animal lá do campo, soltar na cidade, ele sem ter a inteligência que o homem tem, ele sendo irracional, ele sabe que está perdido. Se soltar um gado no centro desta cidade, vai querer bater em carro, vai entrar dentro de comércio, porque ele sabe que está perdido, sim ou não? A segunda história é de uma moeda. Uma moeda sabe que está perdida? Não sabe, é um objeto. Objeto não sabe que está perdido. Então aqui nós temos uma ovelha perdida, mas sabe que está perdida, sim ou não? E nós temos uma moeda perdida e não sabe que está perdida. A ovelha perdida tipifica o filho que foi embora de casa. Ele está perdido, mas sabe que está perdido. A moeda tipifica o filho que não foi embora de casa. Ele está perdido e não sabe que está perdido. Dentro da igreja tem dois tipos de crente. Tem os que estão perdidos e sabem que está perdido. Ele chora, ele ora, ele se humilha, ele pede perdão. Ele diz num culto como este: eu tenho que sair melhor desta igreja, eu tenho que sair melhor deste culto, eu preciso me achar todo dia. Mas da contramão da lógica, tem uns religiosos que tipificam a moeda. Está perdido e não sabe que está perdido. Não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue honrar o irmão. Parece que alguém entendeu. Mas não é isso que eu vou pregar. Só estou pensando. Gabriel, vocês separaram que a primeira história, quantas ovelhas? Tem alguém aí? Quantas ovelhas? Perdeu uma ovelha, perdeu quantos por cento? Quantos? 1%. A segunda história era quantas moedas? Perdeu quantas moedas? Perdeu quantos por cento? 10%. A terceira história, quantos filhos? Perdeu quantos? Perdeu quantos por cento?
50%. Vocês viram que perda só aumenta. Então esse negócio de falar assim, eu vou ser melhor depois que eu casar, cuidado que perda só aumenta. Esse negócio de falar assim, eu vou ser mais crente depois que eu ser consagrado ao ministério, cuidado que perda só aumenta. Esse negócio de falar assim, eu vou ser mais fiel depois que eu voltar desta viagem, cuidado que perdas só aumenta. Você tem que ser crente hoje neste culto, você tem que melhorar hoje, você tem que costurar a rede hoje, porque perda, se a gente não costurar a rede, só aumenta. Mas não é isso que eu vou pregar, só estou pensando. Vocês separaram que a primeira história é de um pastor de ovelha? Sim ou não? A segunda história é de uma mulher. A terceira história é de um pai. Agora as irmãs capricham no glória. Vocês separaram, irmãos, que a mulher sempre tem que estar no meio? Tem uma irmã que entendeu aqui. Vou repetir de novo. Vocês separaram que a primeira história é de um pastor, a segunda de uma mulher, a terceira de um pai. A mulher sempre tem que estar no meio. Para ter um pastoreio abençoado, tem que ter uma mulher honrada no meio. Para ter uma casa com filhos educados da presença de Deus, tem que ter uma mulher honrada no meio. Quantos podem glorificar a Deus pela vida das mulheres que aqui hoje estão? Mas não é isso que eu vou pregar ainda. Eu estou pensando com vocês. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Eu quero pregar pelo menos 4 lições na vida ou na casa do Pai. Pergunta para mim, qual a primeira lição? Mais animado, qual a primeira lição? A primeira lição, o texto vai me dizer, no versículo de número 12, que quem pede a herança foi o mais novo. Então é o Juninho, é o mais novo. Quando ele pede a herança sendo mais novo, eu preciso pensar, porque não era tempo de ter, era tempo de crescer. E nós precisamos entender este tópico, porque senão vai melhorar a nossa inteligência. Eu preciso entender que não é tempo só de ter, de adquirir. Eu preciso entender que no reino de Deus tem tempo de crescer. Há uma geração que só quer ter, mas não permanece. Há uma geração que só quer adquirir, mas não tem estrutura para permanecer. E o segredo com o Pai não é ter, é permanecer. O versículo de número 13 diz assim, quando ele pega a herança, e poucos dias depois, não teve durabilidade, ele não conseguiu administrar o que tinha, porque não era tempo, e tudo que vem antes do tempo dura pouco tempo. Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer, continua na casa do Pai. Eu não estou entendendo, mas permanece. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, mas esta mensagem é para você. Continua. O segredo não é ter, é permanecer. Eu estou pregando para você que é o mês 4 de abril, estamos em abril, é o mês 4 do ano, e de repente você não adquiriu nada, e você ouve tanto testemunho, e você diz, e eu não recebi, eu não alcancei, mas não fica triste, só de você permanecer, é a maior conquista. Eu estou pregando para você que não foi consagrado ainda, mas continua ceando.
Eu estou pregando para você que ainda não recebeu a tua vitória, mas continua cantando no ciclo de oração. Eu estou pregando para você que ainda não viu o sinal que muita gente viu, mas continua dizendo: eu não abro mão, eu não perdi uma ceia, eu continuo adorando, eu continuo crendo, eu continuo buscando, eu continuo jejuando, eu continuo consagrando, eu continuo dizimando. Quem está entendendo esta mensagem esta noite? Deus te trouxe aqui para te dizer: permaneça. Com Deus o segredo não é ter, é permanecer. Aleluia. Eu fui criado dentro da igreja e comecei muito jovenzinho a pregar. Com 11 anos de idade eu dava aula na escola bíblica dominical. E eu não sei se vocês lembram, eu sou um jovem pastor de 41 anos. E fui o mais jovem pastor presidente do estado de São Paulo, com a bênção do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Hoje liguei para ele, transmiti até a saudação do pastor para o pastor Zilmar. Ele me deu a bênção para me estar aqui. Mas eu não sei se vocês lembram, no final da década de 90, eu era garotinho, para o ano 2000. E o que dava ibope nas igrejas era os testemunhos. Quem lembra? Matou 5 e foi para o inferno e voltou. Morri com 5 tiros e ressuscitei. Lembra? Quanto mais sangue no testemunho tinha, mais lotava os auditórios. Quem lembra disso? E eu que nunca tinha tomado um copo de cerveja, nunca fumado um cigarro, criado dentro da igreja, batizado, enxaguado na Assembleia de Deus, eu ficava triste. Eu falava: mas que testemunho que eu vou pôr na minha mensagem? Porque os testemunhos que parece que o povo gosta. Aí um dia eu estava tão triste, aí minha mãe me abraçou e disse assim: por que você está triste? Eu falei: porque eu não tenho um testemunho. Ela falou: mas como assim? Ah, mãe, todo mundo hoje está nos cartazes, está pregando nos congressos, é os ex. E a gente que foi criado dentro da igreja parece que não tem espaço. Ela me abraçou de joelho e disse: meu filho, o segredo com Deus não é ter um testemunho para contar, é continuar na casa, é permanecer na casa, é estar na casa do Pai. Eu estou pregando, estou arrepiado para dizer isso para alguém. Eu estou pregando para alguém que quem sabe você não tem nenhuma bênção para contar, mas a maior bênção desta noite é você ter conseguido chegar até aqui. Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo esta palavra? Deus te trouxe aqui para te dizer: continua na minha presença, continua na minha casa. Só quem entende, só quem entende. Primeiro segredo da casa do Pai não é ter, é permanecer. Estou sentindo Deus. Tu amando Gedahash. Eu estou pregando para você esta noite que veio buscar uma resposta da parte de Deus. Aleluia. Pastor, era para me ter chegado já, era para me ter subido já, era para me ter recebido já. A resposta de Deus esta noite, de repente, ao contrário de muitos pregadores, eu vim aqui te dizer: para de ficar preocupado em ter, se preocupe em permanecer. Aquele que perseverar até o fim. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Deus te trouxe aqui para te dizer: continua, 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 continua. Tem mais uma mensagem, mais uma lição. Quer que fale mais uma? Sim ou não? Mas essa vai apertar um pouquinho.
Quer que pula, eu pulo. É mensagem pastoral aqui, irmão. Não tem receba aqui não. Aqui é se converte para ir morar no céu. Muda de vida para nós encontrar lá. Quer que pula ou continua? Quem gosta de chave de Deus aí, levanta a mão. Deus é o Deus de chaves. Mas aqui é chave de fenda. A irmã baixou a mão rapidinho lá, vamos. Deus tem uma chave de fenda lá que não tem parafuso soberbo que fica onde Ele quer. Ele vai apertando, a gente vai gritando, Ele vai apertando e a gente se rende, não adianta. Pergunta qual a segunda lição? Estou precisando de uma água. Pergunta animado que eu estou animado. Qual a segunda lição? Tem um lugar para pouquinho? Animado, irmãos, qual a segunda lição? A segunda lição é uma pergunta. Eu falei para vocês pular, não quiseram? O que o Pai te deu te melhora ou te piora? O menino nunca teve problema em casa. O menino nunca foi revoltado com a vida. O menino nunca quis se exaltar, sair de casa. O pai deu herança, cadê o menino? O que o pai te deu está te melhorando ou te piorando, irmã? Tem irmã que não pode reger um hino que acha que é melhor do que as outras irmãs. Tem irmão que só porque ele fala 5 palavras em grego, em hebraico, que nem tem interesse da igreja, porque nós estamos dando o que fazer para falar o português, e só porque ele fala 5 meia dúzia de palavras, não quer ouvir mais os outros. O que o Pai te deu te melhora ou te piora? O talento que o Pai te deu está te melhorando ou está te fazendo mais arrogante? Lembra quando você chegou na igreja? Sentou atrás da coluna de vergonha, para ninguém te ver e não ter apresentação com o teu nome. Aí você vem para a casa do pai, não sabia nem o que era playback, pensou que era coisa de passar no pão. Não sabia nem o que era nota musical. Aí Deus te dá um talento, te dá o dom da música. Lembra a primeira vez que você viu esta palavra Pentateuco? Deu um tanto de estrelinha na tua cabeça. O que é isso? O que é isso? Aí o pai vem, abre o teu entendimento, faz uma teologia à distância, e depois não quer ouvir mais ninguém. O que o pai te deu está te melhorando ou te piorando? Lembra quando você orou, chorou para Deus te batizar com o Espírito Santo, fez campanha e falou uma linguazinha lá, lembra? Aí todo mundo ficou alegre, foi batizado com o Espírito Santo. Aí Deus te deu o dom de interpretar línguas estranhas, Deus te deu o dom da revelação. E agora? Você está melhor ou pior com aquilo que o Pai te deu? Tem alguém aí? Eu vou falar tudo. Eu vou falar, porque foi Jeová que me trouxe. Uramachuri calamai. Uma pergunta baixinho, para ninguém ouvir. Ei, depois que você virou pregador, cantor, eu nem vou olhar para os lados. Você está mais humilde ou mais arrogante?
O que o Pai te deu tem que te melhorar a cada dia. O que o Pai me deu tem que me melhorar a cada dia. É tudo dele. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Se você prega, prega para a glória de Deus. Se você canta, canta para a glória de Deus. Tudo é do Pai, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Só quem está entendendo, só quem está entendendo, só quem entende esta mensagem pastoral. Só porque prega uma mensagem, para mim o cachê tem que ser tanto. Só porque canta meia dúzia de hino, eu não tiro foto com A, com B, com C. Ei, aqui não tem mais essa. Aqui é a casa do Pai. Só quem está entendendo, só quem está entendendo. A casa do Pai, vai, volta para a casa do Pai. Eu vou abrir um parênteses. Eu estou arrepiado aqui. Eu vou abrir um parênteses, sair do texto e já volto para o texto. Eu não quero ferir a exegese. Eu vou no Antigo Testamento e já volto. A maior preocupação, e eu gosto dessa síntese, a maior preocupação de Noé, pergunta qual é? Era o leão dormir com o coelhinho no mesmo compartimento, porque o leão é o rei da selva, o coelho é a picanha mais macia que o leão tem, é a carne mais macia, não tem outra, e vai dormir no mesmo ambiente, vai ficar uns dias no mesmo ambiente, vai ficar de manhã, à tarde, à noite no mesmo ambiente, vai ter culto no mesmo ambiente. E o Noé está preocupado, Miel. Mas eu estou vendo Noé, deixa eu pensar que a minha mente é fértil. Ô Noé, o leão é o rei da selva lá fora da arca. Aqui dentro ele vai ter que dormir com o coelhinho e ficar de boquinha. Mas ele é rei da selva, é lá fora. Aqui é a arca. Aqui todo mundo é igual. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Aqui Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quiser, porque a casa é do Pai. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Segura. Deus, eu estou com outro problema. Qual é, Noé? É a girafa. Por quê? Porque ela só come as folhas de cima. O pescoço dela é comprido. E na contramão da lógica, estou com a vaquinha Jarcinha. Só come na tábua. O que a gente faz com a girafa? Manda ela enrolar o pescoço, dá um nó no pescoço, vai ter que comer com a vaquinha Gercinha na tábua, porque dentro da arca não tem pescoço maior de ninguém. Dentro da arca todo mundo é igual. Quem está entendendo? Olha que eu nem apliquei, eu vou aplicar agora. Pastor, eu sou doutor. Que bom. Prazer. Pastor, eu tenho 5 diplomas. Coloque 10 na parede da tua casa. Aqui dentro, juiz tem que ficar com servente de pedreiro,
no mesmo ambiente, um olhando para o outro e dizendo: sabe quem é grande é Ele, sabe quem é grande é Ele, então Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo esta palavra? Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo é igual. A pergunta que não quer calar: o que o Pai te deu te melhora? Eu falei para vocês pular. Ou te piora? Vocês me ajudam a pregar? Isso é didática. Tem coragem de olhar disfarçado para o companheiro ou a companheira que está do teu lado? Tem coragem de olhar para ela agora, para ele, e falar assim: vai devagar. O que você tem foi o Pai que te emprestou. Se você canta, canta para a glória de Deus. Se você prega, prega para a glória de Deus. Se você lidera, lidera para a glória de Deus. Se você é um missionário, seja um missionário para a glória de Deus. Se você trabalha no reino, trabalha para a honra e glória do dono do reino. Ele te vê, Ele te entende. Só quem está entendendo a mensagem desta noite, diga amém. Tem mais uma lição, vai parando por aqui ou continua? Eu aprendi com meu pai, pastor, que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Tem pregador que mata o auditório afogado, não vai terminar nunca. Tem alguém aí? Primeira lição na casa do pai: o segredo não é ter, o segredo é... Vocês estão maravilhosamente bem de memorização. Segundo segredo: o que o pai te deu te melhora ou te... Tem coragem de perguntar para a irmã aí, para o irmão? O maior problema desta geração, pergunta qual é? É que só porque a gente prega uma mensagem nos Gideões, a gente acha que o pai já deu tudo. Só porque canta 3 hinos repetidos de cantor, que é dos outros, acha que é a última bolacha do pacote. Eu vim te dizer que eu descobri desde criança, cuidado, hein, em ser a última bolacha do pacote. Pergunta por quê? Porque a última bolacha sempre vem quebradinha. O maior problema dessa geração, pastor Giovanni, o maior problema da nossa geração é porque a gente sabe uma coisinha e acha que sabe tudo. Só que a gente vai entender isso hoje. Pergunta por quê? Porque o sentimento que a gente tem é achar que o pai já deu tudo. E o pai não deu tudo para o filho que foi embora. A gente tem um sentimento: ele já me deu herança, ele já me deu dom, tadinho. O pai não te deu nada ainda, ele só começou. Eu vou mostrar para vocês que o pai não deu tudo para o filho. Pergunta: por que o pai não dá tudo? Não, animado, animado. Por que o pai não dá tudo? Porque o pai conhece o filho que tem. A gente só vai descobrir, Everaldo Sena, que o pai não deu tudo quando o filho volta. Arrebentado, o pai diz: pega o anel dele. Tem anel? Tem, estava guardado. Pega a sandália dele. Tem sandália? Tem, ficou guardada.
pega o vestido dele. Tem roupa? Tem, estava guardado. O pai está dizendo: seja mais humilde que eu tenho mais graça, seja mais dependente que eu tenho mais mensagem, seja mais quem está entendendo? Quem está entendendo? O pai tem esta noite, o pai tem mais. Só quem crê que o pai tem mais. Outro maior problema dessa geração, pergunta qual é? É que eu tenho um menino de 14 anos e eu tenho um de 20 anos, vai fazer agora. Mas vocês já repararam que quem pegou a herança foi o mais? Então ele está em fase de? Vocês já repararam que adolescente, quem tem adolescente aqui vai entender, cresce da noite para o dia? Sim ou não? A mãe compra até a roupa maior. Os adolescentes nem vê a sola, a palma da mão, ou melhor dizendo. As blusas sempre maior, o menino cresce, vai perder. É assim ou não é, mãe? O meu menino tem 14 anos. Falou para mim: pai, eu preciso de uma chuteira daquela Society, que a minha zerou. Eu falei: vamos lá comprar. Vamos na Centauro. Que número que é? Ele falou: pai, é 43. 14 anos. Falei: 43, não sei para quem puxou, gente. Cheguei lá, falei: tem 43? Tem 5 modelos. Eu falei: trago 5 modelos. Aí veio com 5 caixas, pastor Abner. Colocou, experimenta. O menino foi pondo no pé, nem entrou. Eu falei: é 43 mesmo? Virei: é 43. Mas você não falou que servia? A outra era 43. Tem 44? 44 só tem 3 modelos. Traga os 3. Aí veio os 3 modelos. Ele pôs no pé, eu falei: João, se tiver apertado, fala agora, porque é cara. Aí ele pôs no pé, deu meia volta. Pai, os meus dedos estão assim. 44 não serviu. Falei: moça, tem 45? Não, só no site. A gente pede e chega em 5 dias úteis. E só tem um modelo 45. Aí a gente pediu 45 número. Por que eu contei essa história? Porque o menino está em fase de... Quando esse menino volta para a casa do pai, Mané, lá é Mané da Guia, não é Manuel não, viu? São Bernardo é Mané. Quando ele volta para a casa do pai, o pai não diz: pega a sandália, o pé do menino cresceu, está escrito isso? Pega aí, vamos aumentar o anel, porque o dedo do menino cresceu. Ele está em fase de crescimento, sim ou não? Está escrito isso? Pega o vestido dele, cadê o alfaiate? O menino chegou, o menino está em fase de crescimento, arruma logo esse vestido. Está escrito isso? O menino não cresceu. Pergunta: por que não cresceu? Porque só tem crescimento na casa do pai. Não, eu vou tentar outro ministério. Não adianta tentar. Não, eu vou abrir uma porta agora. Um espírito de abrir salão, tá em muitos obreiros. Eu vou abrir um salão. Para com isto. Só tem crescimento onde Deus te chamou. Só tem crescimento na casa do Pai. Quem está entendendo? Aqui é o teu lugar. A promessa foi feita aqui. Só quem está entendendo? Só quem está entendendo? Aleluia. Dá um tapinha de leve nesse irmão, nessa irmã. Diga: não adianta correr, não adianta mudar de olaria, o oleiro é o mesmo. Só tem crescimento na casa do Pai. Não adianta correr. Vou começar a encerrar. Vamos lá.
O menino foi parar num chiqueiro. Todos conhecem a história. Ele está com dinheiro agora, sim ou não? Está com grana. Ele foi embora de casa com grana, recebeu herança, sim ou não? Com grana você vai para um lugar bom ou ruim? É lógico. Não, agora que eu estou com grana eu vou para o pior lugar do Brasil. Não. Quem tem grana vai para Israel. Ele foi para um lugar bom ou ruim? Bom, eu acredito. Ele está com dinheiro, pegou a herança. Vou escolher um melhor destino. Onde está bombando? Não é assim? Vou comprar as aéreas. Para onde você vai? Para o melhor destino. Eu estou com dinheiro. Vou para Dubai. A Bíblia diz, olha o texto, que quando este menino chega na terra que ele escolheu, terra boa ou ruim? Boa. Houve fome na terra. Ué, está indo para uma terra boa e deu fome? Está indo para uma terra boa e lá foi mal? Que mistério é esse? Está indo para uma terra boa e entrou em crise a terra que eu estou indo? Quem está entendendo? Eu vou tentar explicar. Tem gente que ele fala assim, só eu estou no erro, a minha casa não paga preço. Quem falou? A terra está sofrendo por tua causa, infeliz. Tem irmã que diz assim, eu estou errada, mas o círculo de oração não tem culpa. Quem falou que não tem culpa? Está todo mundo gemendo por tua causa. A terra está com fome por tua causa. O povo está sangrando por tua causa. O povo está chorando por tua causa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Esta noite Deus me trouxe aqui para te dizer, eu não abro mão de você. Eu não abro mão. Eu tenho algo contigo. Qualquer lugar que você for, Jonas, o barco vai afundar. Você tem uma opção, Jonas. Já abriu parênteses de novo. Pergunta qual? Ou você vai de navio, ou você vai de baleia. Tem alguém aí? Diga, não fuja do projeto de Deus. Você não tem opção. É melhor se render. Aleluia. O menino está no chiqueiro de porcos. Prepara o coração, vamos começar a encerrar. Ninguém mandou uma comissão missionária atrás dele. Não teve um evangelista lá. Nem um missionário, nem uma missionária. Não foi ninguém visitar ele. Mas quando ele está lá no chiqueiro de porcos, sabe o que aconteceu? Ele ouviu uma mensagem que mudou a vida dele. A ficha caiu. E a mensagem foi tão poderosa, escute, senhores, que ele teve uma mudança radical de vida. Que ele diz assim, levantar-me-ei, e eu irei ter com meu pai. Que mensagem foi aquela? Que pregador foi aquele? Que missionário foi aquele? Que mensagem ungida? Que mensagem que tocou nas fibras da alma e colocou ele em total arrependimento? E aí eu fiquei pensando, quem pregou para ele? Eu não vi um missionário, eu não vi um evangelista, eu não vi um pastor, eu não vi ninguém atrás dele, eu não vi os irmãos da igreja indo atrás dele. Pergunta, quem foi o pregador? Não, animado, quem foi o pregador? Só pode ser os porcos. Pastor, porco prega? Se na Bíblia jumento pode ser profeta, por que porco não pode ser pregador? E tem uns pregadores pregando até hoje, uns porcos aí. É que você não sabe, mas eu vou refrescar a tua memória. Pergunta, quem são eles?
é quando você coloca algo no grupo da família que não agrada a Deus, aí vem um primo que nem é crente e diz: você não é crente? Está postando isso aí, você não é da igreja? Você não tem que ser melhor do que a gente? É quando você, em vez de glorificar a Deus no momento do almoço ou do café da tarde lá na empresa, contar uma obra, o que Deus está fazendo, e vai contar uma piada imoral, alguém, um ímpio, olha para você e diz: você não é obreiro? Você não canta lá na igreja? Você não prega lá? É porco pregando e a gente não entende. Mas esta noite eu vim com uma proposta aqui, pastor Zilmar. Porcos não vai pregar em Camboriú. Porcos não vai pregar no Brasil. Porcos não vai fazer a obra missionária, porque Deus está levantando uma geração de missionários e missionárias. Só quem está entendendo e recebe esta palavra: onde estão os missionários? Onde estão as missionárias? Deus está levantando você. Nós estamos proibindo este ano de porcos voltar a pregar, porque Deus levantou uma geração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo a mensagem? Em quarto lugar, pergunta: qual a quarta lição? A quarta lição é que a Bíblia diz que o filho volta. Ele toma a decisão, sim ou não? E agora, quando ele está voltando, o pai já está esperando ele. Não foi ele que esperou o pai, foi o pai que esperou ele. Aleluia, aleluia. É o pai que está te vendo. Nós temos um costume até bonito assembleando: aquele ali foi eu que ganhei para Jesus, aquela ali foi eu que... é bonitinho, mas não é verdadeiro. O pai te viu antes do evangelista ver. O pai já viu antes do missionário ver. O pai viu quando você estava naquele bar bebendo aquela cachaça. O pai viu você batendo a tabaco. O pai viu você drogado. O pai já estava de olho em você. O pai te viu. A primeira coisa que o pai fez, o pai viu. A segunda coisa, o texto diz que o pai correu. Pergunta por quê? Porque existia uma cultura judaica que, se aquele menino voltasse na casa, na fazenda do pai, podia matar ele. Então os funcionários ficavam com pedras. Se ele chegar, a gente apedreja. Mas a Bíblia diz que não foi os funcionários que viu, foi o pai que viu. Aramanchorabacalamash. Aleluia. Foi o pai que te viu, e o pai correu ao teu encontro. Quando o pai está correndo, o pai está dizendo: se eu não correr, se eles verem, eles correm na minha frente. Mas o pai está correndo, o pai está correndo, o pai está correndo. Quando o pai encontra com ele, o texto diz que o pai abraça. Quando o pai abraça, no costume judaico, ele está dizendo: você não deve mais nada, não deve mais nada, não deve mais nada. E além disso, o pai agora beija. O pai vê, o pai corre, o pai abraça e o pai beija. O beijo do pai é beijo judaico. Ele está dizendo: você tem intimidade, entra para casa. Entra para casa, que a minha casa é a tua casa, a minha vida é a tua vida. Venha, entra para casa, entra para casa. Mas o texto diz, e aqui está a cereja do bolo. Eu quero convidar o Everardo para vir aqui me ajudar. Quando o pai vê ele, corre, abraça e beija, o filho faz uma oração. Olha a oração do filho. Segura. Pai, pequei contra o céu. Opa, tem informação no texto. Eu pequei contra o céu e perante ti. Primeiro ele confessa no céu.
para depois arrumar na terra. Porque quem desonra pai, desonra céu. Quem desonra casamento, família, desonra céu. Quem desonra família, desonra céu. Você tem que confessar no céu primeiro, para depois confessar na terra. Quem está entendendo? Aí o pai chega, e olha o que o pai vai dizer. O pai diz assim: pega o novilho. Tem que ser depressa. Tem que ser depressa. Pega depressa. Pega depressa. Por que tem que ser depressa? Por que tem que ser depressa? Porque se o filho que estiver no campo chegar, Porque se o filho que estiver no campo chegar, vai atrapalhar a festa. vai atrapalhar a festa. No ministério, Então no ministério muita gente que não entende. tem muita gente que não entende, Tem atitudes. mas tem atitudes Tem que ser depressa. que tem que ser depressa. Pastor já mudou. Pastor já mudou, Pastor já trabalhou. pastor já trabalhou, Tirou ele da congregação. tirou ele da congregação, Mudou a diretoria. mudou a diretoria. Por quê? Tem que ser depressa. Tem que ser depressa. Não, o irmão que está no campo. Senão o irmão que está no campo Entende o que o pai não tá entende o que o pai está fazendo. fazendo. Nesta noite, Então nesta noite, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: o que Deus vai fazer o que Deus vai fazer é depressa. é depressa, é depressa, é depressa, é depressa. Se prepare. Erabá, Sourecai, Ribandou, Rebarras, Ribá, Sourecai. Pai, liga o som. O pai liga o som, mata o novilho gordo. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Este meu filho Esse meu filho amor, estava morto e agora reviveu. Eu quero festa. Erabás. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem festa. Oh, nesta noite é o primeiro ano que eu prego no congresso. que eu prego no congresso. Já preguei outras vezes aqui. Eu preguei na escola bíblica o mês passado. Já preguei na escola bíblica o mês passado. Entreguei 6 mensagens. Entreguei 6 mensagens, ele, não eu. Preguei na semana missionária ano passado. Preguei na semana missionária o ano passado. Pouca gente. Então eu conheço pouca gente aqui. Facilidade de falar o que eu vou falar. Então eu tenho facilidade de falar o que vou falar. Esta noite, pastor Gilmar, Esta noite, pastor Gilmar, Deus já começou a falar com o senhor no começo. Deus já começou a falar com o senhor no começo. Vai chegar muita gente Arrebentado, destruída, foi embora. porque foi embora. Mas Deus manda te dizer. Mas Deus manda lhe dizer, na palavra, não venha fazer coisas que muito fazes para acabar com ele agora. Na minha mão. Vai comer na minha mão agora. O diabo já fez. Isso o diabo já fez com eles, Tratou ele. já maltratou eles. Manda nesta noite. Deus está mandando esta noite, igreja de Camboriú, prepara a festa. Vai voltar a ter festa. Vai voltar a ter festa. Vai voltar. O filho quer festa. O filho quer festa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo vai dando glória. Quem está entendendo pula e dá glória. Mas a mensagem não terminou. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. O menino que está no campo. O menino que está no campo chegou no pátio, Chegou na casa. chegou na casa, ouviu o barulho, porque sempre alguém vai ouvir o barulho primeiro. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez. Olha a maravilha que está os Gideões. Olha, a glória voltou. Olha a seriedade. Olha os pregadores. Olha os cantores. Todo mundo é igual. É a casa do Pai. Mas toma cuidado com a informação dos corredores. Não pergunta dos trabalhadores por que está tendo festa. Eles não vão saber explicar. Eles vão deixar você magoado. Vai deixar você triste. Ele pergunta para um trabalhador: que festa é essa?
ele não sabe dar resposta. Olha a falta de disciplina, falta de ética. Em vez de falar: meu Senhor, o teu pai é o meu Senhor primeiro. O teu irmão chegou e a gente está celebrando, a gente está alegre. Olha o perfil de quem deu a notícia. O teu pai. Falta de relacionamento, falta de ética, não sabe da notícia, não sabe da informação do que está acontecendo, do que o pai viu o teu irmão chegando, matou novilho. Não precisa falar que matou novilho, a festa está acontecendo. Falou que deu um anel, não precisa falar de anel. Deu uma sandália, não precisa falar de sandália. O pai resolveu. O pai resolveu que nesta noite o pai está dizendo: eu vou fazer a festa, eu vou patrocinar a festa, eu vou surpreender. Só quem está entendendo, só quem está entendendo, só quem está entendendo. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? O irmão bate na porta. Chama o pai. Que lição esse pai me dá? Ele não para a festa, ele não diminui o volume da música. Meu Deus, meu Deus. Ele diz: eu vou tratar quem está desfrutando da festa e quem está revoltado com a festa no mesmo nível. O pai entende os dois lados. Entende o ferido, entende o curado. Fica tranquila, fica tranquilo. O pai te entende. O pai entende o ferido, o pai entende o curado. E ele está dizendo: eu não vou parar a festa, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Você só precisa entender. Você só precisa entender. Aleluia, aleluia. Há uma unção de glória neste lugar. Quem sente? Quem sente? Quem sente que o pai voltou, ou melhor, o filho voltou e o pai está fazendo festa? Quem entende? Quem entende? Tem festa neste lugar. Eu encerro com a Bíblia. Eu não sei fazer aquele final, então eu encerro com a Bíblia. O filho que voltou só tem uma preocupação que a maioria dessa geração tem. Eles estão preocupados com as coisas do pai. Enquanto o filho que voltou, que é o pai, só o pai serve. Ele está tão ciente que ele tem uma atitude: eu não preciso mais de coisas. Ele diz: eu não preciso mais de coisas, eu quero o pai. Se ele me tratar como um jornaleiro, eu já fico lá. Eu não preciso mais de herança. Eu vi que herança não serve. Eu vi que coisas não prestam. Eu vi que dinheiro acaba. Eu vi que cargo se corrompe. Eu quero o pai. Mas ele não quer o pai. O irmão que chegou em casa, ele está preocupado com as coisas do pai. Eu achei 7 coisas que ele está preocupado. Outro dia eu prego esta, mas só para você entender.
Ele está preocupado com a herança. Ele está preocupado com o cabrito. Ele está preocupado com festa. Ele está preocupado com o novilho. Ele está preocupado com música. Só com coisas. Se ele não tiver coisas do pai, não presta para ele. Mas o outro que está em casa não quer mais coisa, ele só quer o pai. Nesta noite eu encerro por aqui, agradecendo a oportunidade. Mas a pergunta que não quer calar: você está aqui, veio aqui por causa do pai ou por causa das coisas do pai? Você está aqui por causa do pai ou por causa das coisas do pai? Quem veio por causa das coisas fica bicudo se não pregar. Quem veio por causa das coisas, se não cantar, coloca defeito no outro cantor. Agora o que está aqui por causa das coisas do pai, se ele aparecer, ele fica feliz. Mas se ele não aparecer, ele emburra. Nem falou meu nome. E o seu nome vale alguma coisa? Ah, para de graça. Agora tem outra geração que está aqui por causa do pai. Se eu cantar, eu glorifico. Se eu não cantar, eu glorifico. Se eu pregar, eu glorifico. Se eu não pregar, eu glorifico ainda mais. Se eu estiver aqui, me usa Deus do jeito que quiser, porque eu quero o pai. Eu quero o pai. Só quem quer o pai, só quem quer o pai, só quem quer o pai, só quem só quem quer o pai. Levante a mão mais alto, vai. Levante a mão, glorifica, glorifica, glorifica. Só quem quer o pai. O nosso pastor Vilmar, pastor Zilmar, me pediu para me fazer uma oração. E a oração que eu quero fazer é uma oração pastoral. E eu vou revelar a minha oração aqui. Eu não vou fazer uma oração forte, porque na minha opinião não vale nada oração forte. Eu gosto mesmo é de oração fraca, porque a Bíblia diz que a gente não sabe pedir o que convém. Oração fraca a gente tem, mas o Espírito Santo, quando vê uma oração fraca, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero fazer um convite, mas você tem que ser nobre, porque é rápido, é rápido, é rápido. Eu sei que a hora foi. Eu estou dentro do horário, mas eu quero fazer uma oração. Se você tem a nobreza de que Deus falou contigo em algum desses tópicos, e você falou assim: não, eu estou saindo daqui melhor, eu vou te ajudar com uma oração. Sai do teu lugar correndo e vem aqui. Só para quem tem a nobreza de que Deus falou contigo. Eu estou sentindo algo do céu aqui. Turamante oramahash, turamante oramarabashuri andarabash. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Uramante oramandarabashuri andalabash. Só quem quer o Pai, corra. Deus começa a tocar na tua carne. Deus começa a tocar na tua corrente sanguínea, nos teus ossos. Eu estou sentindo algo da parte de Deus aqui. Você não pediu para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra. Ele está dizendo aqui: vai voltar a ter festa lá naquela casa. Vai voltar a ter festa no teu ministério. Vai voltar a ter festa naquela congregação. Vai voltar a ter festa naquela cidade. Vai voltar a ter festa. Tem alguém aí que quer aceitar a Jesus?
Os missionários de banco, as missionárias, nos ajudem, dá um sinal aí, com a direção aqui. Missionários, missionárias de banco, se tem alguém que quer voltar para Jesus hoje, o Pai está dizendo, tem festa. Tem uma alma aí, voltando? Se tiver uma, levanta as mãos. Aleluia, há uma presença. Tem uma alma, que bom. Vem aqui. Ah, que coisa linda. Como é missão. Como é missão. Está chorando, filho? Isso, fica aí. Qual o teu nome? Hã? Vou falar uma mensagem. Fala aí. Toca a voz comigo. Diga assim. Aleluia. Tem uma coisa bonita na Bíblia. Está no capítulo 15, versículo 10. A alegria diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Eu fiquei 9 anos estudando esse texto. Por que não há alegria diante de Deus? Alegria diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Por que não há alegria diante de Deus? Porque o coral foi roubado uma parte. Está faltando vagas para ser preenchida. Aí quando um pecador se arrepende, o anjo dá uma cutucada e diz assim: mais um para o coral, mais um para o coral, mais um para o coral, mais um. Mas aí para os teólogos, não me pegar na curva, anjos não são onipresentes, nem onisciente. E como que de repente tem anjos aqui e pode não ter? Fica tranquilo. Tem resposta teológica. O nosso Jesus assiste diante de Deus, e Ele é onipresente, Ele é onisciente. Quando o pecador levanta a mão aqui, os anjos estão assistindo. Aí o filho diz assim, lá em Camboriú, dia 26 do 4 de 2023, tem almas levantando as mãos. Aí os anjos se alegram, dizendo: mais um para o coral, mais um para o coral, mais um para o coral. Nós vamos orar por você que veio aqui à frente, você que creu nesta palavra, você que está voltando para a casa do Pai. Glória. Levante a sua mão aos céus. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Feche os teus olhos. Hora de você entrar na festa. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus. Pai fiel e verdadeiro. Mais uma alma, pode ir orando, vai orando. Eterno, eterno. Tem mais alma, levanta a mão. Pai, no teu nome, enquanto os teus filhos reconhecem que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, o inferno bate em retirada, o inferno bate em retirada, porque há uma presença do Senhor aqui, há uma glória do Senhor aqui, e os teus filhos que estão na frente desse altar estão experimentando, Senhor, desta glória genuína, desta glória pura, sejam desta renovados, glória santa, sejam curados, em nome de Jesus, ó Pai. Sejam tocados pelo poder da palavra. Nós oramos, cura, Senhor, as feridas. Oh Espírito Santo,